Oi, pessoal! Hoje nós vamos analisar a obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo. É importante você perceber que trata-se de um romance de tese. O que é isso? O comportamento dos personagens serão determinados por influência do meio, da raça e do momento histórico em que eles se inserem. Essa é a definição de romance de tese e O Cortiço é um romance de tese, ok? Dessa maneira, nós não vamos encontrar personagens complexos sob o ponto de vista psicológico. Ao contrário disso, eles são personagens psicologicamente superficiais. Esses personagens, eles servem apenas para configurar tipos sociais. Dessa maneira, vamos citar alguns personagens para vocês entenderem. João Romão é um capitalista, representa o capitalista explorador. Ele é um português que vem para o Brasil com o intuito de enriquecer de maneira exacerbada. Vive com ele a Bertoleza, uma escrava que pensa ter comprado a sua liberdade e que representa o trabalhador escravo. Existe também o Miranda, que é um português, só que esse português já representa a burguesia. Ele mora em um sobrado, ao lado do Cortiço. Jerônimo, um outro português que também vem para o Brasil, é um trabalhador bastante disciplinado. Representa, portanto, esse tipo social. A Piedade, que é a mulher do Jerônimo, representaria a típica mulher europeia. E a Rita Baiana, a mulata sensual do Cortiço, representaria a mulher brasileira. Todos esses personagens são personagens configurados como tipos sociais. Não são complexos sob o ponto de vista da sua psicologia e nem são personalidades muito individuais. Tudo bem? Mas é importante que vocês percebam que o personagem principal da obra não é nenhum deles, mas sim o Cortiço. Se o vestibular perguntar isso para você, diga que o Cortiço é o personagem principal. Porque as ações acontecem no Cortiço de maneira tão dinâmica que ele acaba ganhando vida, tal como um personagem. E como o naturalismo é uma escola que prefere falar da coletividade, nada mais coerente, portanto, de valorizar o coletivo, que é o Cortiço. O narrador desta obra é um narrador em terceira pessoa, aquele narrador que é onisciente e que, portanto, vai penetrar na mente, nos pensamentos de todos os personagens, desvendando as suas intenções, desvendando as suas características. O tempo da obra é um tempo linear, ou seja, começo, meio e fim aparecem exatamente com essa linearidade. Vale lembrar que essa é uma característica da própria escola naturalista. Não há data específica no romance, mas fica bastante claro que ele configura o Brasil do século XIX. A respeito do espaço, nós temos que caracterizar dois espaços super importantes. O primeiro deles é o próprio Cortiço, ou seja, um amontoado de casas onde vivem os pobres, uma mistura desorganizada de pessoas. E o segundo espaço é o sobrado do Miranda, que fica exatamente ao lado do Cortiço. Esse sobrado representaria a burguesia ascendente. Percebam vocês que essas duas habitações, esses dois espaços estão lado a lado, o que vai gerar uma miscigenação, uma mistura dessas raças, que de acordo com o determinismo não será positiva. A respeito do enredo, nós vamos destacar alguns personagens. O primeiro deles é o João Romão, que vem para o Brasil com o intuito de enriquecer e é extremamente ambicioso, passa por cima de quem for preciso para que ele enriqueça. Portanto, ele explora os seus trabalhadores de maneira bastante marcante. Vive com ele a Bertoleza, como eu já disse, uma escrava que junta suas economias, entrega as economias para o João Romão para que ele compre a sua carta de alforria. O João Romão, ambicioso que era, faz o que com essas economias? Gasta, investe nas suas obras. Então a Bertoleza acredita que comprou a sua carta de alforria, mas na verdade ela continua sendo escrava. Em oposição a João Romão está o outro português, o Miranda. Esse é um português bem-sucedido. Acontece que o Miranda quer comprar um pedaço do quintal de João Romão para ampliar sua terra. O João Romão não aceita porque ele é ganancioso e os dois então acabam brigando por esse pedaço de terra, uma vez que não há consenso. Aí o Miranda ganha, recebe o título de barão e o João Romão fica morrendo de inveja e percebe e passa a perseguir, além da ascensão financeira, a ascensão social. Ou seja,
O João Romão começa então a configurar a ambição da população de não querer apenas ser rica, não basta ter dinheiro. Eu tenho que frequentar bons restaurantes, eu tenho que frequentar academias, eu tenho que frequentar teatros, eu tenho que me inserir na efetiva burguesia para que eu seja considerado um burguês. E aí o próprio comportamento do João Romão começa a mudar. Chega um momento da história, por exemplo, que o cortiço se transforma em Vila João Romão, configurando, portanto, uma ascensão econômica deste personagem. Do outro lado da história, existem moradores sem nenhuma ambição financeira, que vão representar os tipos sociais e que serão exatamente produto da organização, do dinamismo do cortiço. Temos a Rita Baiana, a mulata, sensual, que promove os pagodes para os moradores. Todos os homens acabam se apaixonando, caindo nos encantos das suas danças. A Piedade, a portuguesa, que é casada com Jerônimo, mulher recatada, dona de casa, boa cozinheira, bastante quietinha. E o Jerônimo, português, que vem para o Brasil, inicialmente era um trabalhador bastante assíduo. Acontece que ele é um exemplo claro de que a má influência do meio pode ocorrer sobre o homem. E no caso dele, ocorre. De trabalhador assíduo, de trabalhador compenetrado, de trabalhador organizado, o Jerônimo passa a ser um trabalhador displicente, passa a ficar preguiçoso, passa a não querer trabalhar. Tudo isso fruto do meio. Ele dizia que o calor dos trópicos tiravam-lhe as forças do corpo. Muito bem, meninos e meninas. Diante disso, é importante ressaltarmos alguns pontos bastante importantes da obra. O primeiro deles é: o cortiço é configurado como um organismo vivo, vivo mesmo, biológico, que tem vida própria. Tamanhas as modificações, tamanhas as mudanças que acontecem nesse organismo. Lembrem-se de que ele é o personagem principal da obra. O romance serve para comprovar a seguinte tese: a mistura de raças serve para a degradação humana. É isso que acontece no cortiço. Os personagens se misturam, as raças se misturam, a europeia e a brasileira, e isso acaba gerando a degradação dos seres humanos. Há também uma crítica às enormes diferenças sociais, já que a gente trabalha com as classes baixas e a burguesia, e a ambição por essas classes do desejo de ascender socialmente. E por fim, pessoal, observem que sempre o meio, a raça e o momento histórico para o naturalismo são os fatores que vão determinar o comportamento dos personagens. Isso está presente nos personagens da obra O Cortiço. Dessa maneira, a gente encerra a análise do Cortiço, desejando a vocês uma boa leitura da obra. Bons estudos!